Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o nosso assunto é para falar sobre exposição de arte, design e a essência de Roraima, com o Milhomem Alba, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Valeu, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Explica pra gente, então, na verdade, um pouquinho do seu trabalho, né? Antes de tudo, explicar quem é Milhomem Alba e como é que você entrou aí no mundo das artes, do design, enfim, de produzir todo esse material artístico aqui em Roraima. Bom, eu comecei desde criança, né? Desde sempre. Mas assim, com ofícios distintos, só que todos com uma coisa em comum, um processo criativo. Eu sou publicitário há 15 anos de carreira, né? Eu estou migrando da publicidade para o ofício de artista já há alguns anos, de forma lenta e progressiva, né? E hoje eu sou artista plástico. Mas um publicitário eu nunca deixa de ser, porque a gente acaba aplicando muito técnicas de publicidade, processo criativo de peças publicitárias dentro das artes plásticas também. Então eu acho que a minha carreira no mundo criativo começou desde criança, desde muito novo. Eu fui músico, né? Fui baterista de banda de rock, banda de blues. Já fui letrista, produtor, né? Musical. Então essa bagagem toda criativa, fora das artes plásticas, elas interferem bastante no processo de desenvolvimento de obras, sabe? Mas dentro das obras, das artes plásticas mesmo, eu estou há mais ou menos uns 5 anos, né? Eu já trabalho com metal há bastante tempo. Eu comecei a trabalhar com metal porque eu tinha um ateliê, eu queria montar um ateliê de customização de motocicletas. Eu estudei para fabricar moto. Então, dentro desse estudo tem a metal mecânica, que é a especialização com a manipulação do metal, né? Com solda, com torção, com aquecimento, todos os processos necessários para você poder transformar aquela peça, entre aspas, bruta, né? Aquele tubo liso, por exemplo, em um chassi de uma moto, enfim. Então, todo esse know-how adquirido com a metal mecânica, ele é 100% aplicável para as artes plásticas. Todas as técnicas de soldagem, de tornearia, de tudo que você imaginar no processo que você usa para fabricar um veículo, você aplica para a implementação do trabalho com artes plásticas. Então, assim, acabou que toda essa carreira ligada à criatividade e trabalhos manuais, eles juntos me formaram um artista, né? E sigo trabalhando focado nessa área, parcialmente com a área de design de produtos, que também caminhou junto com... que é importante frisar, e que, na verdade, eu sou artista plástico e design de produtos, e sempre vou ser, porque dentro das obras de mobiliário de peça única, que é no qual o mercado que eu me insiro, eu procuro fazer móveis com aspecto de esculturas, de obras de arte. Mas quando eu digo escultura, não é de uma maneira estética apenas, né? É totalmente funcional, um móvel funcional, né? São peças únicas, eu não trabalho com reprodução, não só nos móveis, mas nas obras. Então, tem essa pegada artística dentro do mobiliário também. O mobiliário caminhou junto com as obras de arte. Inclusive, quando eu comecei com o Instagram, o projeto do Instagram foi de fazer um do yourself, né? Que é o que os americanos têm como cultura lá, de fazer você mesmo, né? E ao mesmo tempo que eu fazia as obras de arte, eu já fazia o mobiliário. Então, sempre caminhou junto. Inclusive, eu convido para quem está ouvindo acessar o meu Instagram, Milhomem Alba Arte, tá? Deve ser Milhomem _Alba _Arte, mas vocês vão conseguir achar aí. E lá tem uns vídeos de todas as obras que eu fiz. Diante de toda essa sua história também, das experiências que você teve, né, ao longo dessa entrada, e inclusive dessa migração que você falou, tá fazendo da publicidade para as artes, né? Como é que você enxerga o cenário artístico aqui em Roraima? A gente não tem tantos artistas assim como você nessa área. De modo que você vê o campo realmente e o interesse da população pelas artes aqui no nosso estado. Ainda é tudo nebuloso, né? Na verdade.
Ao meu ver, eu consigo identificar artistas, eu consigo identificar público, mas está muito ali, parece Roraima encoberto por uma névoa, assim, que ninguém se vê. A quem gosta de arte não acha o artista não acha o público, é um negócio meio... Então, assim, eu como um empresário, né, acima de tudo, porque isso é um negócio para mim, as obras elas são feitas com coração e emoção, mas depois que elas estão prontas, o empresário vem Vem racionalizar. e para gerir aquilo ali, um produto. Eu acho que o mercado de Roraima tem mercado para arte, sim, mas é algo que precisa ser organizado, é uma baguncinha que precisa ser organizada. Nós temos bons artistas aqui. São artistas que estão um pouco ausentes da vitrine. Nós temos falta de vitrine também. O que são as vitrines? São os locais onde os artistas podem aparecer. Em grandes centros seriam galerias de arte, museus, né? Eventos culturais ligados especificamente a obras. Não é só aquele evento que vai ter música, dança, aí mete um artista plástico ali. Não. Algo realmente profissional. A gente ainda não tem isso. Mas nós podemos fazer, que foi o caso, no meu caso. Eu desenvolvi esse projeto. Mais para frente a gente pode falar mais detalhadamente sobre a exposição. Mas eu acho que nós temos artistas muito bons. Nós perdemos alguns artistas, que esses artistas eles vão embora. Perdemos no sentido assim, gente, não é Não é que deixou de ser roraimense, né? Não é de alguns de pesar, porque infelizmente morrem, todo mundo acaba morrendo uma vez, em algum momento da vida. A gente perde grandes artistas, isso aí, né? Tem o Isbel, tem o Cardoso, dois ícones aí internacionais das artes plásticas, roraimenses, né? Mas nós temos uma escola nova aí, né? A Larissa Vilela, que é uma artista que, inclusive, eu agencio e a gente tem uma obra em conjunto na minha exposição. Ela foi a São Paulo. Ela se mudou tem 2 meses. Por quê? Porque o mercado aqui não é suficiente para você não só manter um artista com uma margem de lucro interessante ao ponto dele poder crescer, né? Então, o artista ele é forçado a ir embora. Isso vai deixar de acontecer a partir do momento que houver essa profissionalização. Eu tô falando na minha opinião, tá, gente? Não é uma verdade absoluta. É o que eu enxergo. Como um empresário, um publicitário que também é artista. Uma vez que tem uma organização, a gente tem um prédio chamado museu, a gente tem um prédio chamado galeria de arte. E a gente ter, na verdade, essa consciência do artista de que ele, primeiramente, ele é um empresário, ele é um cara que produz um produto e vende esse produto para pagar as contas, gerar lucro e capital de giro para ele poder ir para a Europa, fazer cursos de qualificação, comprar ferramentas, investimentos. Isso aí o negócio começa a rodar. Tá? Mas hoje quem quer arte aqui em Boa Vista, ele tem como comprar hoje, agora pela parte da tarde, arte de qualidade. Nós temos artistas, né? Então, mas hoje a Milho Homem Alba ela vem para trazer, na verdade, essa pegada mais profissional das artes plásticas aqui em Roraima, né? Agora, se a gente for falar de segmento dentro da arte, eu sou o único que trabalha com metal, da maneira que eu trabalho. Eu desconheço outro artista, né? Mas a gente tem artistas que trabalham com argila, temos artistas que trabalham com tecido, com palharia indígena, enfim. Tem uma diversidade bem grande. Mas aí isso já, quando a gente fala de tipo de material e técnica, aí a gente já vai para o campo do gosto pessoal de quem vai comprar, né? Não tem nada a ver com qualidade de arte. Mas eu vejo o mercado roraimense dessa maneira. Eu acho que é preciso ainda algumas iniciativas. Eu acho que a exposição, o peso das formas, é um dos pontapés iniciais, assim, dentro dessa nova caminhada mais empresarial das artes plásticas, né? No nosso estado. Super contemporâneo e diferente também do que a gente está acostumado a ver aqui, né? Também. E além disso, você conquistou aí um prêmio internacional. E eu queria que você falasse dele, né? O que isso representa também para você como artista, para sua categoria e principalmente para você como roraimense, né? Ter esse reconhecimento a nível internacional. Você citou o Cardoso, citou o
o Isbel, né, que foram artistas também reconhecidos internacionalmente. Você também tem um reconhecimento ali, até ele equipara também, já mostrando que você também pode... Aliás, um roraimense, 3 roraimenses agora, e tem muitos outros também, que podem ter essa visibilidade internacional e mostrar que a arte que é produzida em Roraima, ela tem o mesmo valor de uma arte que é produzida na Europa, nos Estados Unidos, em outro país. Pô, eu fico até feliz de comparar, porque os dois são monstros, eu sou um Sim. girino ainda. A gente volta a São falar, a gente gigantes. volta a falar sobre isso daqui 10 anos, 15 anos, beleza? Beleza. Aí a gente se comparar, aí eu posso comparar com eles. Mas você tá caminhando. Não, isso eu tenho fé que vai acontecer, se Deus permitir. Mas aí, sobre a questão da cadeira, né? O que acontece é que um profissional de design de produtos, um artista plástico, para ele aumentar o seu valor agregado, não só dele, mas das obras, é preciso que o artista participe de exposições, premiações internacionais e nacionais, que ele tenha experiências relevantes, né? Dentro da profissão. E a inscrição em competições é algo padrão em todo profissional de arquitetura, design de interiores, design de produtos. Artistas plásticos também têm competições, você pode participar pela internet, que foi o meu caso. Então, foi o primeiro concurso que eu me inscrevi e eu consegui, no primeiro, já galgar essa certificação. O concurso chama-se IDEA, é um concurso anual. Ele não tem uma sede física, todo ano ele está num país diferente. Tipo, 2022 estava na Austrália, ano passado, que é o ano que eu ganhei, estava em Frankfurt, na Alemanha. E o que acontece é que o evento ele une um comitê de várias instituições de design e arte do mundo todo. Né? No meu caso, foram da Europa, da Ásia e um da Austrália. Foram 7 comitês. Japão, China, Taiwan, Austrália, Alemanha, Suécia. Eu devo esquecer, eu acho que eu estou esquecendo alguns, mas enfim. Então, esses comitês, eles se reúnem e escolhem os melhores das categorias. Eu participei da categoria de design de imobiliário estilo industrial. Design industrial. Na América Latina só tinha duas pessoas competindo na final. Tinha um rapaz da Colômbia. Enfim, mas eu competi com o mundo todo e foi muito gratificante, muito legal, assim. A gente fica com aquela ideia realmente de que a gente está muito longe do mundo, mas hoje com a internet as coisas estão muito mais próximas, né? Eu pude levar uma cadeira que pesa 2,655 kg por 1,5 para a Europa, entendeu? Ou seja, eu não precisei ir lá para me apresentar fisicamente, para competir com quem mora do lado, né? Que eu acho que seria uma desvantagem muito grande. Então, eu tive essa mesma vantagem do alemão que morava em Berlim, ali do lado, né? Então, a cadeira surgiu por uma necessidade pessoal. Porque na minha casa não tinha móveis. Já fazia uns 5 anos que não tinha móvel em casa. Eu sempre me recusei a ter coisas que não me agradassem, então eu preferia não ter. E que fossem descartáveis com o tempo, né? Principalmente, outra coisa que eu desprezo é material descartável. Para mim, se não durar 3 gerações, não presta por fazer as minhas obras de arte, entendeu? Então, assim, aí o que eu fiz foi começar a listar os móveis que eu precisava fabricar, que eu sabia que eu tinha condição, uma vez que eu já tinha um ateliê, que eu mexia com moto e tinha um ateliê com ferramenta. Chegou a pandemia, veio um tempo livre e falei, pronto, agora sim, é a oportunidade. Então, na lista tinha os móveis e dentro de cada móvel tinha as especificações e as observações e limitações que eu deveria ter. Porque tem outra coisa muito interessante no meu processo criativo. Eu sou a favor da tese de que a liberdade, ela atrapalha a criatividade. A criatividade ela tem que estar acompanhada de uma corrente bem pesada e uma bola de ferro bem pesada. Ela precisa ter limitações. Por que eu digo isso? Porque é o que faz o brasileiro os melhores do mundo na maioria das coisas que a gente faz em relação à arte e esporte, se for parar para pensar. Dança, pintura, escultura, futebol, vamos um exemplo, futebol.
o que tem em comum isso? A escassez. A gente não tem os melhores materiais, ferramentas, é tudo muito caro no Brasil. Então a gente faz muito com pouco. E isso é muito legal. O gringo não, ele tem tudo à mão. Ele tem tudo. Na esquina tem uma loja de ferramenta que ele pode comprar qualquer ferramenta a qualquer momento e ele tem o dinheiro para isso. A gente não. É o lance do MacGyver, né? Com um alicate, um arame e um chiclete ele faz uma dinamite. É mais ou menos isso. Eu até acho que o MacGyver foi inspirado no brasileiro. Porque é a capacidade de fazer pouco com muito. Então, quando você limita muito, você põe muitas objeções, você vai forçando o teu cérebro naquela questão da fricção límbica, né? Que é forçar o seu cérebro, aquele desconforto, a criar novas sinapses e desenvolver ideias tão originais que um gringo não conseguiria fazer, porque ele já tem tudo meio que pronto ali. Assim. E a cadeira grilo vinha a lista. A listinha, eu não vou lembrar tudo, mas tinha que ter 3 pernas. A cadeira precisa ter 3 pernas e a estabilidade de 4 pernas. A gente sabe que um tripé é mais fácil de cair do que uma mesinha de 4 pernas, né? Então o desafio era esse. A cadeira tinha que ter 3 pernas. Eu tinha que reutilizar tampos escolares, de carteiras escolares, porque eu sempre achei lindo aquela curvinha que dá na madeira, embaixo da coxa, sabe, no assento. Que tem uma curvinha assim que vai atrás do joelho. Eu, desde criança, olhava aquilo e falava, como é que conseguiram dobrar uma madeira dessa? Ou será que cortaram uma árvore nesse formato? Então, desde criança eu já tinha esse questionamento, né? O questionamento e o lance afetivo, assim, né, com os tampos. Então, o desafio era esse. E eu precisava, obviamente, pegar esses tampos, mas eu ia modelar ele todo. Eu ia recortar ele todo. Ia modificar o desenho. Mas eu queria usar eles, né? E tinha que ser em aço carbono, que é o popular ferro, né? Que todo mundo chama. Tecnicamente chama aço carbono. Não poderia ter tinta. Precisava ser mais leve que uma cadeira de plástico, ou próximo de uma cadeira de plástico. No caso, a cadeira grilo, que é a cadeira que a gente está falando aqui agora, ela pesa 2 kg, 655 gramas. Para quem está ouvindo, é tipo o peso de 2 cadeiras de plástico, uma em cima da outra. Acho que é até mais leve, um pouco mais leve. Então, assim, todas essas observações, eu acho que levaram a fazer um projeto diferente, que os japoneses, os chineses, os australianos olharam e falaram, poxa, Nunca pensei nisso. Isso né? aqui é um pouco diferente do que a gente está habituado. Apesar de que eu fiz um estilo industrial, que eles são uma potência mundial. A Europa, né? Na verdade, o estilo industrial nasceu lá. O design, né? Então, assim, eu tô competindo... eu tô jogando futebol com os brasileiros, assim. Eu sendo um gringo, por exemplo, né? Eu tô jogando no campo que eles são os melhores. E eu acho que essas adversidades de limitações ajudaram muito num processo de nascimento da cadeira grilo, que hoje é uma cadeira conceito, né? Ela não é uma cadeira de comércio. Ela é uma cadeira que se baseia em outras obras, em outras famílias. Por exemplo, se você for no meu ateliê e falar, eu gostei da cadeira grilo, eu vou fazer uma mesa, eu preciso de 6 cadeiras. Eu não vou poder te vender o design da cadeira grilo, mas eu vou poder fazer um design inspirado no design dela. E uma vez que eu fiz essas 6 cadeiras para você, eu não vou poder reproduzir as suas cadeiras para ninguém. Se alguém chegar e querer uma igual sua ou a grilo, eu vou ter que fazer uma nova baseada. Então ela vai dar origem a novas famílias de cadeiras, digamos assim. É o compromisso. É a mãe ali. Exatamente. É tipo... o pessoal do agro chama... Como é que é, meu Deus? Não vou lembrar. É o animal reprodutor, né? É o indivíduo que tem a genética que gera outros indivíduos com uma linhagem próxima do que você quer, né? Então, a função da cadeira grilo é essa. Futuramente eu vou ter outros produtos e projetos também, né? Outros mobiliários para premiação. A ideia é sempre, volta e meia, fazer paralelo às artes, esse tipo de atividade, né? Mas tu já tem alguma coisa em mente? Tenho vários. Se tu ver, eu tenho uns 4 cadernos que eu saio desenhando. Tem caderno dentro do carro, caderno no banheiro, caderno no escritório. Tudo Onde vem a ideia? Eu estico a mão, tem um caderno. Então, são várias ideias. Várias ideias. E as minhas inspirações, elas não são em imóveis. Elas são sempre em coisas fora do mobiliário, fora das obras de arte. Eu tenho um pouco receio de plágio. Eu tenho medo de ver muito Pinterest e uma vez ter uma ideia. Tive uma ideia genial. Mas, na verdade, eu acabei vendo isso... Ficou no subconsciente, né? Fica. Essa cadeira, depois de anos, eu descobri que, na verdade, eu não criei ela em 2020.
Eu achei um arquivo no HD velho de 2007 que eu desenhava no Paint Sim. do Windows, né? Paint. E eu achei a cadeira lá. Foi um dia que eu tava desenhando despretensiosamente naquele programinha bem tosquinho, né? E a cadeira tava lá. Então tá no meu subconsciente desde 2007 até 2020, trabalhando. Então, assim, as minhas inspirações, elas vêm de coisas fora do mobiliário, fora das obras de arte. Eu evito ter esse contato, né? Isso como designer mesmo de móveis, de produtos, né? Também, obras de arte também, sabia? Mas assim, claro, eu tô falando assim, é impossível inventar a roda. Você pode muito bem estar no interior do Amazonas ali, um ribeirinho, fazer sei lá, tu vai fazer um banquinho, fica lindo, original. Aí quando você entra na internet, teve um cara lá na China que fez um parecido. Você não copiou o cara, né? Então assim, a gente realmente, o processo criativo é interessante por causa disso. Às vezes tem o choque de ideias. Às vezes a gente tem ideias iguais, né? Já aconteceu de você estar conversando e os dois falar a mesma coisa? Sim, exatamente. Cara, acontece isso aí. Mas assim, eu evito. É do ser humano, né? A gente É o tem. mesmo cérebro, as mesmas conexões, né? Os mesmos estímulos. Em algum momento a gente vai ter ideias parecidas. Mas eu acho que quando você evita o contato, você diminui a possibilidade de ter os plágios, digamos assim, né? Então, assim, gente, tudo isso que eu estou falando são as minhas metodologias de vida profissional, né? Existem várias maneiras de se pensar para você criar uma cadeira premiada, um móvel premiado. Mas eu me apoio, eu me firmo nessa base, assim. Ah, mas é um grande feito, né? Uma grande conquista, não só para você como artista, mas quando se fala de um artista roraimense, também Roraima ganha, né? Também Roraima ganha esse prêmio. E fica na história, digamos, do nosso estado, que começa, então... Começa não, que já começou há algum tempo, mas que firma ainda mais artistas aqui em Roraima. Então veio a exposição Pesos e Formas, que é isso tudo que a gente já tem conversado também. Como é que nasceu também exatamente a exposição? Ali eu decidi, com as informações que eu tenho, com as produções que eu já fiz, com as artes que eu já produzi, agora acho que chegou a hora de expor. A tua colocação foi exatamente o que aconteceu. Eu construí acervo, preparei para um momento certo, encontrei a oportunidade e nasceu a exposição. A exposição nasceu no espaço. A configuração surgiu num espaço muito curto, foram 40 dias. Eu queria, primeiramente, agradecer à FETEC, né? Porque eles disseram sim por um projeto que não é adequado, entre aspas, não seria adequado para onde ele está hoje. Porque uma exposição de arte exige uma estrutura, né? Eu estou expondo num lugar onde não tem parede, já começa aí. E eles acreditaram em mim e a gente conseguiu montar uma estrutura de exposição de arte em um cubo de vidro, que é o nosso teatro, que é lindo, por sinal. Então eles falaram para mim o seguinte: olha, a gente tem essas datas. E eu falei, a hora é agora, porque a gente está no fim do ano, né? Então eu acabei aceitando. Já tinha um acervo, mas tinha interesse de fazer uma obra para a exposição. Porque assim, toda a exposição que eu faço, eu procuro fazer uma obra da exposição. Uma obra exclusiva que ninguém nunca viu, que eu nunca postei. Uma obra para marcar. Essa aqui, ela foi lançada na exposição tal. As demais eu já vim acumulando desde 2022, eu acho. 2021, né? Então, foi construído um acervo. Esse acervo ele foi selecionado porque tem mais obras que não entraram, né? Que isso a gente pode falar lá na frente sobre elas. O porquê que elas não entraram. Quando você constrói uma exposição, você precisa contar uma história. Não é só botar as obras de forma bonita e jogar luz. O percurso das pessoas tem que ser planejado, onde elas vão caminhar, em que sentido, a que distância elas vão olhar a obra, pode tocar, não pode tocar, pode cheirar, não pode. Então tudo isso tem que estar planejado. Peso das formas, elas reúnem um acervo de peças que têm peso. Eu gosto de coisa pesada, visualmente e fisicamente. Só que eu gosto da brincadeira de você pegar uma coisa muito pesada e fazer algo visualmente leve,
que você olha e pensa que é mais leve do que fisicamente é. Então, como eu trabalho com metal, concreto, vidro, espelho, né? Tem tinta acrílica também. E aí a gente acaba configurando o peso das formas de uma maneira que a pessoa possa passear da obra mais leve à obra mais pesada. Olha que legal Da isso. obra mais delicada à obra mais rústica, imponente, né? Pomposa. Então, são 11 obras, entre painéis e esculturas. Nós temos a cadeira grilo também, está no centro da exposição, está no centro da exposição. E a construção da exposição vem muito também da questão mercadológica, que eu acho que é preciso ter mais exposições para poder firmar o mercado de obras de arte aqui em Roraima. A gente vê muito arquiteto comprando obra de fora de Roraima porque acha que não tem aqui. Eu não os julgo, porque a gente, voltando à história da vitrine, uma vez que você não é visto, né, a premissa mais falada e batida, mas que é verdade, você não é lembrado. Então, a exposição é uma vitrine, inclusive, com exceção da cadeira grilo, todas as obras estão disponíveis para compra, né? Nós temos um site também, milhomem.art. O site é só isso, milhomem.art. Esse é fácil de achar. Não tem como, não tem erro, não tem ponto .com, é milhomem.art. Lá tem um acervo, né? Preços e observações do material. E o momento foi bem oportuno. A gente lançou o peso das formas no melhor lugar possível. Porque a arquitetura não sei se você sabe, a arquitetura daquele teatro chama brutalismo. É um estilo de arquitetura frio, onde você tem concreto exposto, formas frias, geralmente geométricas quadradas. Pode ver que o teatro tem muito canto, é engraçado. Na nossa casa tem um canto, né? No teatro tem canto dentro de canto. Quando vocês estiverem lá dentro, vocês ficam observando o prédio. Então, ela tem muitas formas geométricas de 90 graus, ela é muito quadradinha, fria, vidro, concreto aparente e ferro. As obras todas são assim, praticamente. As minhas obras todas são ou tem concreto, ou são parcialmente de metal, ou você tem vidro. Então foi muito engraçado, porque combinou super bem com o lugar onde está. Eu acho que é uma oportunidade para todo mundo. Reafirmo o convite. Vão lá, visita a gente. 15 dias só. É uma oportunidade única, porque a probabilidade da gente ter uma exposição tão perfeita nesse sentido de ambiente com obras de arte, ter de novo, é difícil de ter nos próximos tempos, né? Só quando você produzir mais. Porque... Demora um pouquinho. E outra coisa, eu acho que assim, as próximas exposições, elas vão ter identidades diferentes. Outras características, né? Eu acho difícil eu conseguir fazer uma exposição igual a outra só mudando obras. Entendeu? Por exemplo, qual seria o certo padrão? A gente chama de cubo branco. O que é o cubo branco? É um espaço onde tem chão, teto e parede branca. Esse é o espaço ideal para se ter uma obra de arte exposta. Que é uma galeria de arte, é assim. E lá não. Lá é o completamente oposto. Lá é o lugar que, em tese, se eu fosse contar somente com a estrutura do prédio, obviamente, seria impossível de fazer uma exposição. Mas a gente fez um círculo lá, lindo, levamos uma estrutura para poder receber esses painéis que precisam de parede, receber essas peças que precisam de iluminação, elas têm iluminação própria, para dar esse aspecto todo. Se eu fosse fazer uma outra exposição no teatro, eu faria com outra linguagem. Algo mais lúdico, alguma coisa mais... não sei. Dificilmente eu repetiria essa configuração expográfica. O que é expográfico? É uma espécie de arquitetura da exposição. Quando você projeta uma exposição, além das medidas e o que vai ter e tal, comportamento das pessoas lá dentro, então tudo isso conta. Então eu acho que eu não repetiria. Repetiria ou repetiria? Repetiria.
Eu não repetiria esse erro. Não só o ortográfico, mas de você... Porque senão, sabe o que acontece? Você cai no tédio. Tem muita gente que diz que não gosta de arte porque nunca teve a oportunidade de entrar numa galeria, porque imagina que é uma coisa muito estática. E, na verdade, se você realmente deixar as obras paradas lá sem nenhum atrativo, a galeria ela perde um pouco o brilho, né? Então, se você tem uma exposição Milhão Homem-Alba daqui... Nós vamos ter uma exposição Milhão Homem-Alba daqui 20 dias, tá? É outra? É. Então já tá convidado para outra entrevista. Lembra então. dessa pauta para mais lá para frente, tá bom? Dezembro, viu? Olha, lá a próxima já vai ser diferente. O lugar vai ser inusitado, a apresentação vai ser totalmente diferente, as obras diferentes, entendeu? É uma experiência nova, né? Mas só para concluir o peso das formas, são obras que elas instigam a gente a observar, tentar entender principalmente como foi feito. Por quê? Lá no meu Instagram, basicamente toda obra que eu posto assim, a foto da obra pronta, ou o vídeo dela pronta, e do lado, na próxima postagem, eu já posto de como foi feito. Então a pessoa tem como ver o produto final e os bastidores. E os bastidores, que é muito legal. É muito legal, o pessoal adora. Eu até parei de fazer ultimamente, o pessoal anda me cobrando. Pô, cadê os vídeos e tal? Só quer ver o processo criativo, né? Porque é divertido, é legal. E aí o que acontece? Lá na exposição vocês vão ver o seguinte, tem um negócio chamado legenda. Quando você está diante de uma obra de arte, não tem um papelzinho do lado que tem o nome da obra, material, tamanho, preço e tal. Nesse papelzinho do lado vai ter um QR Code escrito assim, como foi feito. Todo o QR Code que tiver dessa obra, você vai apontar seu celular, ela vai mandar para o meu Instagram no vídeo da obra que foi feita. Então você vai estar diante da obra pronta e com o celular na mão você vai ver o vídeo de como foi feita. E isso é muito legal porque traz mais interatividade para a exposição, né? É um formato novo e diferente desse propósito, né? Do peso das formas. Então, eu acredito que é isso. É a provocação, porque assim, para concluir, porque realmente é bem complexo o conceito da exposição. Você olha um metal que você não consegue dobrar na mão, e você vê ele todo um nó, parece praticamente um nó. Como é que o cara fez isso? Então, você tem o acesso a essa informação na sua frente. É só você apontar o celular, você tem um vídeo do cara fazendo. Entendeu? Do cara aqui na minha frente. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a filosofia de que aquilo que é inflexível aos seus olhos é tão maleável quanto um tecido. Essa é a proposta da exposição. Nossa, isso aí gera uma reflexão filosófica aqui de horas, viu? Total. Você pode muito bem ser pode ter uma filosofia de 5 centímetros de profundidade quanto de 1.000 metros de profundidade. Se você ficar só na superfície, você vai conseguir ver a parte física, já é legal. Como é que o cara conseguiu torcer esse negócio? Como é que esse concreto ficou assim? Como é que esse concreto ficou no formato de um peixe? Sabe? Como é que, sabe, como é que essa madeira ficou dessa maneira? Por que esse vidro não me reflete como o espelho lá de casa? Esse espelho é diferente. Então gera a manipulação daquilo que é duro gera esse conflito de questionamento físico da obra em si e também filosófico, né? Porque às vezes a gente tenta mudar as pessoas e as coisas que são difíceis de lidar, problemas difíceis de lidar ou pessoas difíceis de lidar, tentando quebrar as pessoas ou as coisas. Mas na verdade elas têm um ponto de flexibilidade. Tem um ponto que você toca ali e a pessoa fica desarmado, não é verdade? Então, tipo assim, as obras têm essa filosofia. E por conta de tudo isso que você está me contando, que foi decidido e definido esse nome, pesos e formas? O peso das formas. Isso, o peso das formas. Exatamente. Porque as formas, qualquer coisa tem forma, né? Mas no nosso caso lá, a forma também vem agregada com muito peso. Eu tenho um painel lá de 2 metros por 1,5 de madeira. Alto, né? Ele é lindo. Eu sou suspeito para falar. Ontem a exposição foi um sucesso. Muita gente foi lá
e eu observei que muita gente gostou de tirar foto nesse painel. Ele pesa mais de 100 quilos. Deve pesar uns 120 quilos, entendeu? Ele não precisava pesar tudo isso, mas eu queria que ele pesasse tudo isso, entendeu? Ninguém vai pegar e tentar carregar o painel, mas eu queria que ele pesasse. Eu queria que ele tivesse não só fisicamente o peso, mas visualmente o peso, mas fisicamente fazia questão. Mas tem obras que eu quero que elas sejam pesadas, mas eu quero que a pessoa olhe e pense que ela é leve. O que dá leveza no peso que eu descobri? Forma, movimento. Se você pegar um ferro torcido de uma forma bem suave e um reto e botar lado a lado, a pessoa vai arriscar dizer que o peso reto ele é mais pesado ou um pouco mais pesado que o curvo. Porque entende-se que tudo que é maleável é mais leve. Entendeu? E eu venho para trazer esse conflito. Eu venho para provar que não é bem assim. E todas as peças são curvadas a frio, isso é importante dizer. Eu não uso ferramenta para aquecer o metal. Porque assim, o metal é um material rígido. Se você entra com calor, ele vai indo para do estado sólido para o líquido. Ele começa. Nesse processo que ele começa, ele fica borrachudo, ele fica mole, maleável. Fica muito fácil de manipular. Eu já não gosto disso. Eu acho que o metal ele precisa ser torcido de forma bruta, força bruta. Porque eu acredito que a obra de arte começa no processo. Entendeu? Por mais que você vendo a obra não tenha conhecimento disso, que eu tenha que te explicar, que foi feito a frio, mas na minha opinião, a obra de arte ela começa na performance e vai até o produto final. Ela precisa ter história. Ela precisa ter esse histórico do processo de manufatura. Então, eu gosto de trabalhar na marretada, curvando com alavanca, sem uso de maçarico, entendeu? Torcendo a mão. Para quê? Para provar que aquele material rígido também tem a sua flexibilidade, sua maleabilidade. Agora até eu não consegui falar. Maleabilidade, né? Isso, exatamente. E para você, esse processo, né, que você está contando aqui, que você precisa ali usar de força, né? Precisa ali se concentrar, se desconectar, inclusive, do mundo ali para concentrar naquela obra que você está moldando. Como é que é esse momento para você também ali como artista? Concentração. Primeiro que tem que ser à noite. Isso foi muito específico. Explica pra gente por quê. Primeiro que para o pessoal que está vendo na internet, não tem ideia de horário. Aqui deve ser umas 10 horas da manhã. Esse horário, eu estou inapto a criar qualquer coisa. Qualquer coisa. É uma questão de... O tal do ciclo circadiano, né? Todo mundo tem um ciclo circadiano. Aliás, a humanidade é para ter uma só, né? É você acordar às 5 da manhã com galo e dormir com as galinhas, né? Então, assim, no meu caso, já começa por aí, é o contrário. Eu preciso começar a trabalhar na parte da tarde, no processo criativo, à noite na manufatura. Até porque é mais tranquilo, que à noite é mais friozinho, não tem barulho de som, eu tô sozinho, os meus vizinhos são muito legais. Queria mandar um abraço para todo mundo. Eles nunca reclamaram de mim, dos barulhos. Muito pelo contrário, eles adoram. E tipo, eu tenho essa paz, essa tranquilidade de saber que eu não tô incomodando ninguém e ninguém tá me incomodando, então já começa por aí. O processo de construção já começa por essa questão de horários. Agora, a questão de produção vai muito da minha necessidade. Seja uma encomenda, seja uma necessidade de prazo. Por exemplo, a gente tem uma exposição em dezembro. Eu quero fazer uma escultura para lá. Né? Eu já tenho uma escultura específica para exposição, né? Exato. Eu já tenho um acervo, mas eu quero uma escultura para lá. Eu ainda não tenho a escultura. Eu não tenho a ideia na minha cabeça, mas eu tenho cadernos de ideias. Sim. Então eu vou lá e consulto e trabalho em cima e passo horas ou às vezes só minutos para poder fazer a ideia acontecer. Então é muito relativo. Eu tenho obras que levaram 2 anos e meio para fazer e outras que levaram 2 dias. Isso é muito artístico, né? Eu sinceramente eu não vou saber te dizer assim o porquê que isso acontece sem falar sobre
as questões de sinapses e questões neurológicas, porque o estímulo ele é essencial para o artista. Dá um exemplo. Eu sou artista plástico, mas a minha paixão é música, acredite se quiser. Eu sou muito fã de Beethoven. Beethoven, para mim, foi o maior músico da história da humanidade. Né? Lógico, ao lado de vários, mas ele tem umas coisinhas assim que faz ele o diferente. E que se tornou ele pioneiro também, muita coisa, né? Pioneiro ele não foi, ele foi inovador. A música que a gente ouve foi criada por Beethoven, basicamente isso. A música moderna. O heavy metal, o primeiro heavy metal foi Beethoven, tecnicamente falando. Inclusive eu vi um maestro brasileiro renomado falando sobre isso e é interessante. A construção musical toda, ele criou isso. Então, assim, ele não inventou, mas ele quebrou regras. Por que eu estou citando Beethoven? Porque Beethoven tinha uns sérios problemas psicológicos, emocionais. Ele tinha transtorno bipolar, na época não tinha medicação, então ele tinha muitas alterações de humor. Você consegue identificar as alterações de humor nas músicas. A quinta sinfonia de Beethoven, pam, 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 isso é muito forte. A sinfonia já começa assim. Então, assim, ele já tinha o desprendimento de transbordar a emoção do momento na obra. Ele não tinha aquele filtro mental de falar, não, sinfonia tem que começar baixinho, aí vai aumentando. Não, ele criava as formas dele. E é isso que eu gosto no Beethoven, e que eu acho que muitos artistas são assim. Na história da humanidade, muitos artistas fizeram isso. Né? Van Gogh foi um cara também que transbordou muito o sofrimento dele. Ele também tinha transtorno bipolar. Inclusive, tirou a própria vida. Ele transportava tudo aquilo que ele estava sentindo nas obras. Tanto é que, às vezes, ele passava, 6 meses para fazer uma tela, mas ele teve um período de mania. Só para explicar o que é mania. Dentro do traço de humor, da bipolaridade, você tem a depressão, que é o fundo do poço, e você tem a mania, que é o topo do céu, não é do poço. Então, na mania, você tem várias características. Uma delas é a energia, a motivação, muitas das vezes, de produzir. Então, num espaço de 3 meses, se eu não me engano, o pessoal que gosta de Van Gogh, por favor, me corrija. Minha praia é Beethoven. Mas ele, em 3 meses, ele fez 200 quadros. Sim. Então, assim, ele teve... Aí eu fico pensando, eu queria ter convivido com ele nesse período. Porque eu queria ver o que motivou ele a produzir tanto, sabe? Então o artista tem muito disso. Eu tenho as minhas alterações, como todo mundo tem. Tem dia que tá meio chateado, frustrado e tal. Então, assim, eu tento transmitir a mensagem e não transmitir a energia. Que isso é 2 coisas diferentes. Se eu tô muito mal, eu não mexo em obra de arte. Porque eu acredito que a energia fica na obra e eu não quero que a pessoa leve aquilo para casa. Entendeu? Mas, se a minha energia tá ruim, eu trabalho a ideia. E aí o negócio flui legal. Bacana. Entendeu? Então, as minhas técnicas de criação vão meio por aí. Eu vou tentando me ler e, ao mesmo tempo, ver o que precisa ser feito lá no cronograma de atividades. Tem cliente para abastecer, tem algum produto para entregar para cliente, alguma demanda, uma exposição e tudo mais. Então, eu vou tentando assimilar esses pontos e equalizando de forma racional, e eu deixo o emocional para também na hora do processo de fabricação. Porque tem uma coisa muito importante. Eu tenho uma resistência... Eu quero aprender a mexer com tecnologia, com softwares em 3D. Hoje o futuro é esse. Os artistas fazem assim, lá fora. Mas eu acho que perde um pouco. Porque, assim, se você encomendar para mim uma escultura, e a temática da escultura vai ser uma espada, por exemplo. Que eu tô vendo ali no logo da Defensoria. E aí a gente tem um sketchzinho do que seria uma espada. Tem certeza que durante o processo de eu fabricar, eu vou falar, não, vou mudar aqui, isso aqui vai ficar mais legal. E no final, o processo sai a espada, mas sai um pouco diferente do que a gente
planejou. No digital, não. Ele vai sair fiel ao que a gente planejou. Então, eu vou perder essa licença poética, essa oportunidade de errar também. Essa flexibilidade de mudar a forma. Exatamente. E, às vezes, a gente nem quer mudar, erra. Tem algumas obras lá na exposição muito legais, assim, que elas só ficaram legais porque elas deram errado no meio do processo. Então, assim, é o erro que leva ao acerto. É o erro que leva o acerto à 10ª, sabe? Então Olha, tá falando música agora. Você inclusive, faz os seus designers e as obras de artes ouvindo Beethoven? Ou procura não ouvir nada? Eu vou te falar, não, eu escuto. Eu tenho um bom gosto musical, modéstia à parte. Quem disser que não... Tá mentindo. Não fale que não discute comigo. Isso no meu importa, né? No meu Instagram, até nos primeiros vídeos, na maioria dos vídeos, na verdade, eu procuro botar trilhas sonoras de coisas que eu escuto. E geralmente são músicas que não estão na trend, não estão no momento, entendeu? Mas elas refletem a obra. Então você consegue ver nos vídeos eu fabricando e... Por exemplo, tem na cadeira, eu botei uma música do Alice in Chains, que é uma banda de Seattle, de 1990. É tipo Nirvana, estilo Nirvana, né? Chama grunge o estilo. E o nome... Alice in Chains, e o nome da música era... O que era, meu Deus? Ai, meu Deus, eu não vou lembrar. Sumiu o nome da música. Tinha alguma coisa a ver com a cadeira. Então eu sempre faço essas brincadeiras. Mas eu gosto muito... Eu fui baterista de blues, né? Toquei blues durante um tempo. E rock and roll. Então eu escuto assim, gente. Eu escuto de Sepultura a Mozart. Mozart não, eu não gosto muito de Mozart. Eu sou da linha do Beethoven do Bach. Eu escuto de Sepultura a Bach, de Dave Brubeck, que é jazz, pra... sei lá, Alan Jackson, country. Eu gosto muito de country também. Gosto muito de música brasileira. Eu acho assim, a música, ela interfere no processo criativo também. Porque músicas são frequências sonoras. E isso interfere muito. Se eu preciso fazer algo que eu preciso ter força para manipular o metal, eu preciso botar uma música que tem uma frequência porrada. Tipo um Slayer, Lamb of God, um Sepultura, alguma coisa assim. Me traz uma vibe mais assim. Agora, se eu tô com uma sensibilidade um pouco mais assim, mais divina, eu boto a música de Deus, que é Johann Sebastian Bach, que foi um compositor que trabalhou na igreja a vida toda e escreveu boa parte das obras para Deus, né? Se eu quero fazer alguma coisa para o ser humano, eu boto Beethoven, que Beethoven era o irmão de Deus, ele estava do lado de Deus, ele fazia música para a humanidade, entendeu? E Deus era o brother dele, inclusive ele brigava muito com Deus. Ele fazia música para a humanidade. Então você tem essas influências também, esses temperos que a música, na minha vida, traz para as obras de arte. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma radialista, amiga minha, e até dei um spoiler, vou dar aqui também, eu dei lá, eu não vou ser injusto. Por favor. Esse ano, a 9ª Sinfonia de Beethoven, ela completou 200 anos da sua execução. Foi em maio de 1824, em Viena. E aí, nesse período, eu não consegui finalizar as obras, mas eu quero fazer uma exposição em homenagem à 9ª Sinfonia de Beethoven. A exposição vai ter mais ou menos o seguinte. A 9ª Sinfonia são quatro movimentos, que a gente pode chamar de música. 4 músicas. Imagina a 9ª Sinfonia como se fosse um CD de 4 músicas. Esses 4 movimentos, cada movimento tem um estilo de música, uma frequência. Uma é mais porrada, uma mais leve, uma mais empolgante, enfim. Eu vou fazer 4 obras representando 4 movimentos. E esses 4 movimentos, eles vão estar expostos em um lugar onde eu possa botar... Primeiramente, a pessoa possa pegar na obra. Ela tem que ter textura. Ela tem que ter cheiro. Ela tem que ter cor. E tem que ter som. Que é o trecho que foi a inspiração do movimento para aquela obra. Então, a pessoa ela vai ter uma experiência sinestésica nessa exposição. Você acredita que você falando, já consegui imaginar o cenário para fazer essa exposição? Pois depois a gente vai trocar uma ideia sobre, porque eu quero ideias. Já consegui imaginar o cenário, mas continua. Eu acho massa isso, porque assim, as pessoas...
abraçarem o conceito, entendeu? E eu preciso fazer uma exposição para a humanidade, assim como Beethoven fez a Nona Sinfonia de Beethoven. Que a Nona Sinfonia, ela foi considerada a maior obra musical da história da humanidade. E eu ouso dizer que é a maior obra de arte da história da humanidade. Quem nunca ouviu... todo mundo ouviu. Já ouviu o trecho de Ódio e Alegria, né? Escutem os 4 movimentos. É muito legal. Então, assim, é uma maneira de eu juntar a música com as artes plásticas, trazer aquela pessoa que não gosta de música clássica ou nunca teve contato, trazer aquela pessoa que não gosta muito que gosta de música, mas não gosta muito de artes plásticas, e unir em um conjunto só, entendeu? Que é o propósito da poesia de Schindler, que o Beethoven adaptou para a Nona Sinfonia, que o último movimento chama Ódio e Alegria, que é o único movimento que tem vozes, né? Que tem uma coisa muito interessante. Se deixar, a gente fica falando de Beethoven até amanhã, mas... Eu queria, inclusive, entender um pouquinho, você falou que até citar no início da entrevista, algumas obras suas que não entraram. E por que não entraram? E por que só essas 11 que estão expostas foram escolhidas? Bom, você já subiu lá no Mirante? Já. Tá. O Mirante tem limitações de 20 ou 30 pessoas. A gente tem uma limitação física e existem intempéries. Lá venta muito, você tem a ação do sol, da chuva, molha quando chove lá. Então, serão obras que vão poder... elas têm uma resistência a intempéries. Já começa por aí. É um acervo que não tem papel, que não estragaria se molhasse, se pegasse sol. No entanto, como é um lugar que recebe bastante turista, eu separei algo mais roraimense do acervo. Entendeu? Umas referências amazônicas ali do estado de Roraima. Na verdade, gente, é o seguinte, todas as minhas obras têm referência roraimense. Não tem como, né? Você é roraimense? Mas quando a gente fala em roraimense, inclusive eu estava conversando ontem com uma pessoa lá da exposição e ela veio com essa não é queixa, é uma observação que eu concordo plenamente. A gente, quando fala de obra roraimense, a primeira coisa que vem em mente é o quê? É um pedaço de madeira entalhado, um índio, uma palha indígena, um artesanato indígena, uma réplica de uma onça, uma pintura do macaco. É sempre tudo muito óbvio, né? As minhas inspirações são exatamente as mesmas, mas as obras elas são muito sutis. Eu consigo falar de um igarapé usando aço aço galvanizado e dando um aspecto meio metálico na peça, sem parecer explícito que ali é um peixe. Você vai ver um peixe, mas você tem que contemplar a obra para achar o peixe. Então, assim, não são obras explícitas, sabe? Eu tenho uma obra que vai estar lá, que é o seguinte, chama Nobre e Tribal. Porque a gente tem muito acostumado em ver brasão de família europeia, né? Todo mundo tem um pé na Europa aqui no Brasil. Nós todos somos vira-latas, na verdade, né? Aí o brasão colonizados. a gente o brasão sempre tem um escudo, né? Geralmente tem um escudo, aí tem um cavalo, tem não sei o quê. Todo mundo tem um brasão. Os índios não têm brasão, por quê? Não é um povo nobre? Não há um povo mais puro hoje em dia do que o povo indígena. Estão começando a se misturar de 1960 para cá, digamos assim. Gente, eu tô falando de Roraima, tá? Roraima é um país e a gente tem muito orgulho disso, então vamos focar aqui. É um povo puro, de sangue puro, puro no sentido não é de melhor que ninguém, mas de geneticamente mais não ser mais tão fiel, mestiço, né? Exatamente. Mais fiel à sua origem. E por que eles não têm um brasão? Eu fiz um brasão para eles. Só que eu fiz um brasão onde eu usei uma palharia iecuana e madeiras regionais e metal. Construí um formato de brasão, mas que não parece um brasão europeu. Entendeu? Ele tá como se fosse assim, algo moderno. Eu tô falando de um povo antigo,
mas que tem mas que tem um brasão moderno e não antiquado, como são os que a gente tem hoje. O da minha família, por exemplo. Entendeu? Então, assim, você vai ver na parede, é uma peça de parede. Você vai ver uma peça de parede com um artesanato indígena, mas tem muito metal ali, tem madeira de uma maneira diferente. Então, não é um artesanato indígena, não é artesanato roraimense. Não, eu não falo de Roraima de forma óbvia e explícita. É sempre dentro das obras tem a minha referência, a minha regionalidade. Todas as obras eu falo de Roraima, né? Então, ó, tem uma ou outra que eu tenho algumas referências literárias. Por exemplo, eu tenho a Odisseu, Tempestade em Odisseu, que é inspirada na Odisseia de Homero. Mas a grande maioria das obras tem ou uma pegada filosófica nossa, né? Como roraimense mesmo, ou da nossa história mesmo, de Roraima. Isso é muito legal mesmo. E aí lá o que vai acontecer assim, eu acho que serão de 7 a 8 obras expostas no ambiente do Mirante, lá em cima. Lá, gente, é o seguinte, a entrada é franca, mas tem que agendar. Agenda pelo site, tá? Vai ser do dia 11 ao dia 20. A gente pode marcar uma conversa um pouco antes da exposição, até para detalhar mais o acervo e contar mais algumas novidades sobre a disposição das obras. Mas é uma experiência muito legal de você ter uma obra de arte de Deus à sua frente e à sua retaguarda, depois que você contemplar a cidade, você ter umas obras de artes do meu ateliê para poder contemplar e combina com o Rio Branco, e combina com as praias, e combina com Boa Vista. Isso é sensacional, viu? Vai ser da hora, vai ser legal. E vai ser a primeira exposição de arte lá. Não, é isso que eu tô pensando, é que eu tava repensando nisso, se eu já tinha ouvido falar de alguma naquele local, eu achei sensacional. Mas voltando a nossa exposição aqui, Peso das Formas, só relembre, então, quem quiser visitar, conhecer também, olhar ali todas essas esculturas e suas obras como um todo, né, artes ali no teatro, né? Como é que faz? Inclusive até o dia 3 de dezembro, né? Um pouquinho antes de começar a próxima exposição, conta pra gente como é que as pessoas fazem para ir até lá. Então, muita gente não conhece o teatro, sabia? Eu andei comentando que ia fazer exposição. Não, nunca fui, só passo na frente. Pessoal, é muito legal, vale a pena entrar, é de graça, vocês não pagam para entrar. A exposição é grátis. Fica no foyer, que é naquela entrada principal do teatro. Naquele cubo de vidro, né? O horário de funcionamento do teatro é das 8 às 8. Em dia de espetáculo, geralmente estende para umas 10, 11 horas. A minha exposição ela vai estar lá, né? Mas eu estarei disponível para visitação guiada, que eu acho que vale a pena ir quando estiver lá. Porque a gente pode conversar mais sobre as obras, tá? Na parte da tarde e da noite. Certo? A partir das 14 horas é só chegar lá e vai me encontrar e a gente vai dar um passeio. Tá? Eu já recebi aqui todas as informações sobre as obras, agora eu tô curiosa para ir também, mas eu vou quando você estiver lá. Pois é, vai. Outra coisa, lá funciona de segunda a sábado, mas quando tem espetáculo domingo, quando tiver, e esse período vai ter bastante espetáculo lá. Final de ano também, né? Se eu não me engano, vão ter 7 espetáculos só nesse período que eu vou estar lá com a exposição. Eu estarei presente no domingo também. Tá. Eu vou só abrir aqui, porque agora eu fiquei até curiosa, porque normalmente eles colocam nas redes sociais também do Teatro de Boa Não Vista. botaram. E eu vou te falar que o demérito, a culpa foi minha. Porque na correria a gente não conseguiu mandar o material ainda, eu vou mandar hoje pra eles. Pra botar na agenda lá. Ah, mas vai ter... Não, eu tô vendo aqui as outras exposições que vão ter também, outras apresentações, na verdade. Sim. Vai ter balé infantil, pelo que eu tô vendo aqui. Sexta-feira tem, se eu não me engano. Tem Teatro A Rainha do Deserto, mas isso é em dezembro. Tem o Pequeno Príncipe, então tudo isso vai acontecer enquanto você estiver lá. Então a pessoa já aproveita, já visualiza lá suas obras de arte, depois vai para apresentação dentro do próprio teatro. Então, o legal da disposição da exposição é isso. Porque nós temos um café lá, Fly Fox, que é parceiro nosso do evento. A fila
para a entrada no teatro principal é exatamente na frente da exposição. Então não tem como a pessoa não dizer, eu fui lá e não fui na exposição, né? Então tá tudo muito pertinho, acessível. Se você quiser, a gente chegou atrasada no teatro, se quiser sair do teatro para poder ir na exposição, eu sem dúvida vou esperar o pessoal para poder receber essa visitação. Porque assim, é um serviço que eu faço para a comunidade local, certo? E é tão raro isso acontecer aqui em Boa Vista que eu acho que vale a pena as pessoas aproveitarem essa oportunidade. Porque eu antecipo que esse acervo que está em exposição, dificilmente ele vai ficar em exposição de novo, né? Nessa configuração que está, é certeza que não, né? Porque existem muitas obras que logisticamente é inviável de tirar do ateliê. Peças de 100 quilos e tudo mais. Então, e outra coisa, peças tão grandes que às vezes você quer expor num lugar pequeno e não dá. Então tem essas limitações de logística e de espaço que acaba que inviabiliza que boa parte das obras eu tenho certeza que elas não vão ser expostas. Então a oportunidade é praticamente única. Mas eu queria, assim, parabenizar você por todo esse... não só pela exposição, o peso das formas, peso das formas, não só pela exposição e por tudo, pelo seu trabalho com a arte, mas por todo esse pensamento aqui sobre arte que você compartilhou conosco hoje, sobre essa filosofia, né, do artista também que você é, e desejo realmente, assim, muito sucesso ainda mais na sua carreira. E convido, reafirmo o convite aqui do Milhoma em Alba para as pessoas irem até o Teatro Municipal de Boa Vista até o dia 3 de dezembro, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Ele vai estar lá também à tarde e à noite para receber as pessoas e estar explicando um pouquinho sobre as obras, né, que é a visita guiada. Enfim, está convidado aí, aliás, todos estão convidados e parabéns mais uma vez para você como artista, como produtor também, enfim, tudo que você carrega aí de conhecimento, história e arte. Parabéns. Legal. Obrigado. Eu posso falar sobre os patrocinadores? Ah, claro. É importante frisar que é o seguinte, esse evento, ele é feito, basicamente, ele é concebido por mim, mas ele é viabilizado por esses parceiros. A iniciativa privada em Roraima, hoje, ela está começando a se abrir para as artes. Isso é muito legal. Então, assim, eu queria agradecer algumas marcas, eu vou citar em seguida aqui, mas que é graças a elas que elas vão dar possibilidade para uma pessoa que quer ver obras de arte e não tem condição de pegar um avião para ir para São Paulo, vai ter condição de graça do lado de casa. Então isso é muito importante. Às vezes a gente esquece desse detalhe, né? De que se não tivesse essa exposição, não teria outra opção a não ser você pegar um avião, se deslocar 6.000 quilômetros para poder ter uma experiência dessa, né? Então vamos lá. Um agradecimento aqui a Toda Skinny, a Peta Imobiliária, Prato Chique, Deluxe, 2B Autotintas, Tio Ivo, a Nissan, a Boa Vista Pisos e Revestimentos, que é a parceira nossa que ajudou com a elétrica, a iluminação que está linda e a montagem das peças. Tá? Temos a Renault, nós temos a Avante, que trabalha com fachada, nós temos a Fiat, a Telepromo, a Honda e a Fly Fox, que é o nosso café parceiro lá do teatro. Inclusive, só marca gigante, né? Marcas grandes. É uma responsabilidade muito grande esse evento. É um evento para todas as classes, mas você vê que tem marcas muito fortes aqui, pesadas, né? E isso é muito bacana. Bom, reforço o convite, pessoal. Vão lá, vou ficar muito feliz em receber vocês, em conversar. Tem um café do lado, a gente pode tomar um café lá no Fly Fox, é muito da hora também, comer alguma coisa. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. Conversei aqui com o Milhoma em Alba, falando sobre a exposição Peso das Formas, que está já à disposição da população de Roraima até o dia 3 de dezembro. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e desejo muito sucesso.
Valeu, obrigado. Então é isso, a gente vai encerrando assim mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!